Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anderson e você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Esse vídeo eu venho falar de uma coisa muito séria que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas passam, estão passando ou já passaram. Um momento assim de você fica chocado com a humanidade, que você perde a esperança. E você vê tanta coisa ruim que você desacredita e começa a perguntar a Deus, como que o Senhor consegue amar pessoas tão cruéis? E esse último mês eu passei por isso. E eu vou contar um pouco hoje sobre essa experiência que eu tive, como ela começou, o que aconteceu e como Deus fez para me libertar desse sentimento. E eu realmente desacreditei da humanidade pela primeira vez na minha vida. Mas antes de compartilhar essa experiência, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que precisam receber essa palavra. Porque quando você compartilha para alguém que precisa, você está ajudando a levar Deus para essa pessoa também. E agora eu vou contar sobre o que aconteceu comigo. Esses dias minha namorada precisava ver um filme que era relacionado à Segunda Guerra Mundial. E esse filme era sobre a condenação dos nazistas. Esse filme ele retratava o pós-guerra, o julgamento ali dos nazistas que estavam sendo condenados. E é um filme muito forte porque ele mostra imagens verdadeiras do que acontecia com os judeus. Ele mostrava imagens verdadeiras do Holocausto. E no momento que o filme mostrou as imagens dos campos de concentração, de como era aquele sofrimento, e de que um homem tinha mandado fazer aquilo com as pessoas, naquele momento eu desacreditei. Porque eu sempre via pessoas ruins, pessoas fazendo coisas ruins. Eu via pessoas desacreditadas falando mal umas das outras. Mas eu sempre tive fé. Eu sempre tive aquela fé de se Jesus morreu por nós é porque a gente vale a pena. Mas vendo o que Hitler fez e os soldados dele, os chefes dele que o apoiavam, eu achei aquilo tão desumano, tão cruel, que naquele momento eu perdi a fé na humanidade. Eu achei aquilo tão ruim que eu comecei a pedir perdão para Deus pelo pecado que eles cometeram, porque muitos deles nem tinham remorso daquilo. E vendo os meus semelhantes matarem outras pessoas e não sentirem nem remorso, eu me senti tão mal que eu comecei a pedir perdão a Deus por eles serem meus semelhantes. E naquele momento eu não estava conseguindo mais entender como Deus consegue ter fé na gente, mesmo a gente sendo tão ruim, porque aquele era só um exemplo, que na história da humanidade, quantos massacres, quanta destruição o homem já fez contra o próprio homem. E depois de assistir o filme eu fiquei ainda chateado por um tempo e eu sabia que Deus acreditava na humanidade, mas eu tinha perdido a minha fé na humanidade. Aí eu disse, Espírito Santo, me ensina novamente a acreditar no homem. Me ensina novamente a ver o que Deus vê no homem, que erra tanto e Deus continua nos amando e cuidando de nós. E se isso acontece é porque Ele vê uma coisa que a gente não vê. E eu comecei a pensar em várias coisas ruins que aconteceram, vários homens ruins que passaram pela terra, que fizeram muita maldade para as pessoas, que fazem até hoje. E meu coração se encheu de tristeza, até que o Espírito Santo me falou, olha para Abraão. Abraão é um dos motivos. E ele me falou várias vezes, Abraão, olha para Abraão. E eu comecei a refletir a vida de Abraão. Eu lembrei que Abraão tentou sacrificar o seu próprio filho, Isaac, a pedido de Deus. E eu quero ler com você a passagem bíblica que fala sobre isso. Eu quero dizer que esse texto ele é muito lindo. E geralmente eu leio o texto, depois eu volto explicando. Mas hoje eu já vou lendo e explicando, que tem muito detalhe. E foi esse texto que avivou minha fé no homem, e eu sei que vai avivar seu coração, e você vai ver o ser humano de um jeito diferente, e você vai sentir novamente a necessidade de ajudar o próximo, de ser bom com o próximo, de ter empatia pelo próximo. Só basta pra gente olhar o homem, olhar o próximo com o olhar de Deus. Então, Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois dessas coisas,
que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus dissera. Então aqui você percebe que Deus chama Abraão, pede o único filho de Abraão, e diz para que o próprio Abraão ofereça seu filho em holocausto, ou seja, que Abraão sacrifique seu filho único para mostrar a Deus sua fé. E a Bíblia diz que Abraão não disse nada, ele simplesmente agiu, de tão obediente que ele era de Deus. Ao terceiro dia, depois que Deus pediu a Abraão que fizesse o holocausto, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Abraão ele pega a lenha do holocausto, que era do seu próprio filho, e coloca nas costas do seu filho para que ele carregue. Ele colocou a lenha para o seu próprio filho carregar a lenha que ele seria queimado. Ou seja, vem pensando comigo. Deus pede para Abraão para sacrificar o seu filho unigênito. Então Abraão faz o que Deus pediu. Leva seu filho e mais os ajudantes. E ao terceiro dia, ele pega seu filho para ir até o local do holocausto. E ele coloca um madeiro sobre as costas do filho dele, Isaque. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão sabia que Deus tinha pedido Isaque como cordeiro. E quando Isaque pergunta, ele diz: Deus providenciará o cordeiro. Tamanha era a fé do homem em Deus, que ele sabia que independente do que ele fizesse, a vontade de Deus prevaleceria e seria maior do que a vontade dele. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho unigênito. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Palavra do Senhor. Não sei se você conseguiu acompanhar o raciocínio, mas Deus ele testa Abraão. Mas o teste que Deus faz com Abraão não é para Deus saber se Abraão era fiel. Deus já conhecia o coração de Abraão. Por isso pediu que ele fizesse tudo isso. Deus já tinha tudo preparado. Deus não ia pedir o filho de Abraão de verdade. Deus queria apenas mostrar para nós que estamos vendo isso daqui o quanto o homem pode ser fiel a Deus, o quanto um homem pode ser temente a Deus, o quanto um homem pode ser amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão não discutia com Deus. Ele seguia a vontade de Deus por toda a vida dele. Tudo que Deus dizia, ele fazia. Onde Deus mandava ele ir, ele ia.
E se você ler o final da vida de Abraão, ele vai dizer que tudo que ele fez foi bom e que ele viveu uma boa vida e estava satisfeito com a vida que ele teve, que foi uma vida servindo, temendo e sendo amigo do Senhor. Quando eu vi a ousadia de Abraão amar mais a Deus que o próprio filho e ser tão obediente a Deus de uma forma tão perfeita, e você percebe que Abraão conhecia Deus e que Abraão desconfiava das coisas que ele sentia, porque ele era amigo de Deus, ele sabia como Deus pensava. Então quando Deus diz que quer o filho dele em holocausto, Abraão faz, e quando o filho pergunta, aonde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá o cordeiro. Ele não diz, é você o cordeiro. Quando Abraão está lá, pronto para matar o próprio filho, o anjo impede, e ele vê o cordeiro. Um cordeiro para ser morto no lugar do filho dele. Porque uma coisa é fato, Deus queria que houvesse ali uma oferenda. Ele conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que Abraão era capaz de sacrificar o próprio filho para servir a Deus. Mas ele não queria o filho de Abraão. Ele só queria mostrar para nós, a humanidade, que o homem pode sim ser a imagem e semelhança de Deus. Que o homem pode sim ser obediente e temente a Deus. Que o homem pode sim passar por cima do pecado e fazer o que Deus pede para ele fazer. Que o homem não é perfeito como Deus, mas ele é semelhante de Deus e ele pode fazer grandes coisas como Deus, se assim for a vontade de Deus e obedecendo tudo que Deus diz. E que o homem que ama Deus de verdade, ele faz o que Deus pede sem pensar, porque ele sabe que aquilo que Deus pediu para ele é o melhor a se fazer na vida dele e que vai colher os melhores frutos. E foi aí que a minha fé na humanidade retornou, porque eu comecei a olhar para grandes homens de Deus e ver que da mesma maneira que há maldade no mundo, e muita maldade, há bondade no mundo, e muita bondade. E muitos homens de Deus na história mostraram que o homem é sim capaz de amar, que o homem é sim capaz de obedecer a Deus, que o homem é sim capaz de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Não disse tentem ser santos como eu sou santo. Ele disse sejam. E se ele disse sejam, é porque nós podemos ser. Só é mais difícil para alguns, mais fácil para outros. Mas todos podemos ser. E por isso Deus deixou tantos instrumentos, como a Bíblia Sagrada, os homens da igreja, os homens de Deus, os profetas, os missionários e todos aqueles que estão envolvidos com o Senhor e ajudando o próximo, e livros e mais livros, e textos, e pregações e tanta coisa, para que a gente encontre aquelas coisas e vá se santificando no Senhor, e vá se tornando homens de fé, como Abraão foi. E é por causa disso que Deus, quando fez o homem, ele disse que viu que era bom. Porque mesmo nesse caminho sofrido e dolorido da humanidade, Deus sabe que lá no final, tudo isso terá valido a pena. E é por isso que Deus, com tudo o que acontece, continua mantendo a fé na humanidade. Porque ao olhar para o homem, olhando Adão, sabendo que Adão pecaria, ele viu que o homem era bom, em sua essência. Fomos corrompidos pelo pecado, mas ainda conseguimos ser bons, se nos unimos a Deus pelo Espírito Santo. E só para encerrar, eu não sei se alguém já te disse isso, mas tudo isso é sobre Jesus. Deus pede de Abraão seu único filho. Abraão dá para Deus seu único filho e no último momento o anjo diz que não quer mais. Então Abraão encontra um cordeiro. Quando Abraão mostra que ele é temente e fiel a Deus, nesse momento Deus diz, não Abraão, não quero seu filho. Mas a humanidade precisa de um sacrifício pelos seus pecados. É preciso haver um sacrifício. Alguém precisa ser sacrificado. Mas eu não quero sacrificar o teu filho, Abraão, porque você é um servo fiel e amoroso. Então vamos fazer assim. Eu te dou o meu filho.
Você fica com seu filho unigênito e eu dou o meu. O seu filho carregou a lenha para o holocausto. O meu também vai carregar. Ele vai carregar o madeiro da própria cruz, onde vai ocorrer seu holocausto. Tudo por amor a vocês. O cordeiro que Abraão encontra representa Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o cordeiro estava travado pelas suas pontas no mato. Isso representa Jesus Cristo crucificado, travado com os pregos na cruz. Se isso não te faz amar, eu não sei o que mais pode fazer, porque eu fico maravilhado. Eu chorei quando eu li esse texto. Como pode um Deus tão amoroso, que entrega seu próprio filho, que toma todas as dores da humanidade e coloca no seu filho, para que o homem não precise passar por isso, até porque a gente já não era digno. O pecado da gente não nos deixava ser digno, mas alguém precisava morrer. E se o Filho do Homem fosse digno de morrer por pecado da humanidade, a gente sabe que teria acontecido, porque Abraão teria sacrificado Isaac pelo pecado da humanidade, mas o próprio homem já não conseguia mais pagar sua própria dívida. Então Deus diz: se o homem é capaz de sacrificar o próprio homem em expiação dos pecados da humanidade, sacrificar o próprio filho, mas isso não é suficiente, então deixe que eu sacrifique o meu, para que o homem não precise mais de sacrifício, porque o sacrifício é o meu próprio filho, unigênito, meu único filho. E eu te digo hoje que toda vez que você vê tanta coisa ruim no mundo, lembra que o homem é bom sim, o homem faz coisas boas sim, ele pode errar e pecar. Essa natureza de pecado pode estar dentro da gente, colada na gente, e nos faz errar muito, mas ainda tem essência de Deus no homem, e o homem lá no fundo é bom. E se ele buscar se renovar, se refazer todos os dias, buscar seus erros, se unir junto com Deus e se renovando todos os dias, modificando tudo que está de errado nele, ele consegue ser bom. É difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não diria: sejam santos como eu sou santo, porque não seria possível. Mas se ele disse, é possível. Essa é a mensagem de hoje, e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.